Muito boa noite a todos. Hoje, dia 15 de maio, fazendo mais um plano operacional para amanhã, dia 16. Mais um dia que acertamos na mosca aqui na análise. Quem acompanhou o plano operacional de ontem e o nosso relatório viu ali que a mínima do dia no índice foi exatamente na área que a gente tinha marcado. Isso demonstrando o poder da análise de volume, da análise com market profile. Hoje nós tivemos um mercado que caiu bastante, mas se recuperou ali após algum tempo. Não por acaso, exatamente na região que nós tínhamos definido como uma região compradora. Já vou explicar um pouco mais sobre isso. Temos aqui então dois assuntos que vêm influenciando o nosso mercado já há algum tempo, né, que é a disputa Estados Unidos e China e a nossa política doméstica, mostrando aí o embate entre Bolsonaro e o Congresso. Notícias para amanhã, nós temos logo na abertura, 8h30 da manhã, horário local, 9h30 horário de Brasília, licenças de construção e índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia. E vamos aqui para análise. Então, o que a gente esperava no nosso plano anterior eram essas duas possibilidades. Então, na perda do 92.100, nós viríamos trabalhar aqui lá na mínima, um pouco abaixo dos 91 mil. Acabou dando um erro aqui na imagem, você vê que corta a parte de baixo da imagem, mas eu já mostro ali no gráfico para vocês. E o que de fato aconteceu, né? Aqui já é o gráfico como eu estava olhando ali na hora. Nós tínhamos essa zona de suporte aqui na faixa do 90.455, que é uma zona de rejeição em V lá de trás e foi exatamente o ponto de virada do mercado, com um detalhe bastante importante. O mercado se aproxima dessa região com um forte movimento de absorção. Aqui para vocês verem. Forte movimento de absorção aqui, né? Então uma absorção compradora. Logo em seguida o mercado volta a subir e vai testar também um outro ponto que nós tínhamos marcado aqui em 92.150. Então teoricamente foram duas operações extremamente precisas, como vocês podem ver que acontece aí corriqueiramente, né? Assim como nesses outros momentos aqui que o mercado bate exatamente no nosso ponto aqui. Não que nós sejamos operadores de ponto em si, mas justamente parte da nossa filosofia, parte do que a gente trabalha muito, é marcar pontos realmente relevantes, não ter excesso de marcações de suporte e resistência. E por consequência, são poucas entradas, mas entradas precisas. Nesse caso aqui, aconteceu uma coisa que não tinha acontecido nos dias anteriores. Eu até comentei, ó, o mercado caiu nesses 2 dias aqui, mas ele ainda não encontrou suporte. Foi bastante claro a respeito disso. Por que não? Porque apesar dele ter caído muito abaixo da nossa zona de desconto, nós não tivemos nenhuma grande absorção aqui entre o dia 13 e o dia 15. Ao contrário do que aconteceu hoje, quando ele veio testar aqui essa mínima, esse suporte do 90.450, nós já tivemos uma acumulação um pouco maior. O que me chama a atenção é que ele acumulou tanto aqui no suporte, quanto teve uma absorção também aqui na resistência, próximo do 92.150. Então isso me passa a impressão de que o mercado tende a ficar amanhã consolidado dentro dessa região aqui. Mas a gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Seguindo além no nosso relatório, na visão macro fica um pouco mais visível a importância dessa zona que foi a mínima trabalhada. Quer dizer, aqui nós tivemos um padrão em V, que é um negócio que eu venho comentando já há algum tempo, que sempre que o mercado faz uma rejeição desse estilo aqui, ele indica uma forte rejeição de players de longo prazo, uma forte rejeição de grandes players. E por consequência, esses valores ficam na memória. Então, justamente para que eu entenda que uma determinada região, uma região de suporte, esse suporte é real, quer dizer, esse suporte está sendo confirmado, eu quero que aconteça isso. Eu quero que o mercado rejeite aquela região o mais rápido possível. Agora que eu estou vendo aqui que a minha imagem está tampando. Aqui. Estou falando a respeito dessa
região aqui, certo? Isso é muito importante, é isso que a gente quer ver. Uma rejeição rápida indica que nós estamos no Black Friday. Quando o mercado entra em Black Friday, assim como no dia do Black Friday, o que acaba acontecendo que a gente vê aí nos vídeos? Abre a porta da loja e todo mundo sai correndo ali para comprar o produto o mais rápido possível. Por quê? Você não consegue comprar muito naquele preço tão abaixo do valor real. E o mesmo raciocínio se aplica aqui na Bolsa de Valores. Esse padrão em V representa isso. Quer dizer, o mercado cai e com a mesma intensidade que ele caiu, ele é como se fosse um efeito uma mola ali, né? Ele bate ali no piso e volta a subir muito rápido. Era justamente isso que eu esperava que fosse acontecer aqui. E que aconteceu? A gente observa aqui no gráfico de 60 minutos que ele cai, bate lá no nosso suporte e volta a subir. Apesar de não ter subido na mesma intensidade que esse momento aqui. Então isso já me dá uma certa indicação do que esperar para amanhã. Nós tivemos uma rejeição, não foi uma rejeição tão forte assim, e nesse caso, me parece, até pelo padrão que fez aqui, de absorver na compra, absorver na venda, que o mercado tende a ficar consolidado, na minha visão, nesse espaço aqui. Por quê? Tá muita coisa acontecendo, ainda tem muita coisa para acontecer. Como eu comentei no relatório de ontem, qualquer notícia política tem o potencial para movimentar muito o mercado, porque está num momento extremamente delicado, extremamente inseguro para os grandes players. Por consequência, a minha visão operacional engloba muito o que eu observo aqui, ó. Absorção, absorção, e depois o mercado já toca aqui, num segundo momento, ó, com volume comprador bastante baixo. Só que me dá alguns sinais contraditórios, ó. Vou explicar por quê. Esse rompimento do topo anterior aqui, então esse rompimento desse topo acontece com um volume muito mais baixo que o anterior. E isso para o Wyckoff chama uptrust. Quer dizer, o mercado faz um falso rompimento com muito menos volume. Então, se antes nós tínhamos muito interesse comprador aqui nesse primeiro topo, num segundo momento já não tem tanto movimento assim. Quer dizer, os compradores secaram, a demanda secou. Logo em seguida, ele cai não muito e já tem uma nova absorção aqui. Então, o que me chama atenção? O Wyckoff, na sua lei de esforço versus resultado, analisa um negócio que eu diria o seguinte: ele analisa a eficiência dos movimentos. O que eu quero dizer com isso? Que aqui ele gastou mais ou menos, vamos ver aqui, ó, 5.000 lotes de volume para fazer esse movimento, certo? Nesse caso, ó, ele gastou quase os mesmos 5.000, só que fez só metade do movimento. Então, isso significa que esse movimento foi mais eficiente que esse. Quer dizer, esse primeiro movimento foi um movimento íngreme, o segundo já foi mais lateral, e eles gastaram praticamente o mesmo volume. Então, isso me demonstra que os vendedores já tiveram mais dificuldade para levar o mercado de volta aqui para os patamares anteriores. Quer dizer, logo aqui nós já tivemos a absorção compradora. Então, o que me deixa aqui com uma pulga atrás da orelha é o seguinte: se tem gente aceitando comprar aqui nessa faixa, é porque ele está esperando que vai subir mais. Ao mesmo tempo, ainda não dá para saber agora, a minha análise inicial, eu apostaria mais no mercado preso nesse range, nesse patamar de preço. Então agora, para mim, de qualquer forma, fica muito claro o seguinte, ó. Nós temos aqui primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Então são 3 fases, 3 áreas de referência para mim. Primeiro, que esse ponto aqui é um ponto de interesse vendedor. Em seguida, esse ponto também. Então, como que é o meu raciocínio? Enquanto ele estiver dentro dessa faixa de negociação, buy low, sell high,
scalp. Acima disso, compra. Acima disso, compra, tá? Em relação ao dólar futuro, o que nós esperávamos para hoje? Eu analisei o seguinte, ó. Ontem nós tivemos o que eu chamo de teste de oferta. Então, num primeiro momento, nós tivemos essa queda bastante acentuada, com uma grande acumulação de volume aqui embaixo. Ó. Então, nós marcamos esse fundo como fundo do dia, com muito volume sendo gasto. Por consequência, esse fundo aqui passa a ser um fundo muito relevante. Ele continua sendo. Na sequência, nós tivemos mais 2 tentativas de rompimento desse fundo, que não foram bem sucedidas. Então, o nome disso aqui é teste de oferta. O que isso significa? Que num primeiro momento, os vendedores empurram o mercado para baixo e encontram compradores aqui. Os compradores absorvem toda a venda e transformam esse ponto num ponto de suporte. Um ponto que era muito relevante, que era inclusive aqui a nossa área de interesse, por ser um ponto de controle de 3 dias anteriores e uma máxima da área de valor de 2 dias anteriores. Na sequência, faz o que a gente chama de teste de oferta, quer dizer, eles deixam o preço cair um pouco mais, esperando para ver se teremos vendedores tentando empurrar o mercado mais para baixo e esses vendedores não aparecem. Mais uma vez aqui, um novo teste de oferta, os vendedores não aparecem mais. Então quer dizer, eles consumiram todo o lote vendedor e a partir do momento que eles consomem todo o lote vendedor, eles vão conseguir levar o mercado para cima sem resistência, sem contraparte, certo? Então, os grandes players não se posicionam na tendência, eles se posicionam antes na acumulação, na consolidação. Então, a minha análise de ontem era, ó, se o mercado passar acima dessa faixa de preço, é compra com toda certeza. E se ele perder o 3975, entra no modo venda, porque significa que esses compradores não estão mais defendendo posição. E aí o que acontece hoje? O mercado já abre com gap de alta, lá na máxima do movimento anterior. Entram compradores, levam o preço lá para cima e o mercado marca novamente um grande movimento de absorção. Qual a minha interpretação desse momento? Ó? Eu ontem comentei que esse aqui era um ponto relevante. Ó. E esse ponto foi justamente o ponto de controle de hoje. Quer dizer, o ponto mais negociado, o ponto mais equilibrado do dia. O TradingView não tem a exclusão de diretos, então eu acredito que isso aqui foi muito mais uma negociação de diretos do que outra coisa. O que vai acontecer nesse caso aqui? A minha expectativa é o seguinte, ó. Quando o mercado chegou nessa faixa de negociação, ele fez aquele exemplo que eu dou do padrão em V. Então quer dizer, ele cai muito forte e já reverte com a mesma intensidade. O que isso me mostra? Que aqueles grandes players que se posicionaram nessa faixa de negociação ainda estão vivos. Eles ainda têm poder de fogo. Por consequência, eles têm essa força de levar o mercado ainda mais para cima. Resumindo, né? Aqui eu já expliquei sobre qual a minha visão de aceitação cada vez maior do mercado aqui nesses patamares de preço, que não é normal, significa que eles estão aceitando negociar em patamares cada vez mais altos. Tivemos defesa dos compradores aqui fazendo um padrão de rejeição em V, que é um padrão de muita força. E por consequência, a minha visão operacional agora passa a considerar 3 pontos muito relevantes. Um deles aqui no topo, outro aqui no centro e o terceiro aqui embaixo. 3 pontos de grande participação de grandes players. Então, muito do meu operacional amanhã vai partir da interação com esses pontos. Se vai ter muita absorção, se não vai, se os preços vão passar facilmente por essas regiões. Então, o que eu sei agora, pelo menos? Em primeiro lugar, eu não quero negociar muito nessa faixa aqui. Essa é uma faixa que eu gostaria de ficar de fora. Mas assim que o mercado se definir abaixo do 3975 ou acima do 403, ou até mesmo acima dessa faixa de negociação, eu já aceito negociar. Mas também não está muito claro. Vai depender de onde o mercado vai abrir amanhã, que tipo de abertura ele vai fazer, se vai ser uma Open Drive, se vai ser uma Open Auction. Então,
tudo depende da abertura. Eu sempre venho dizendo o seguinte, ó, esse plano operacional é o mapa, e o mapa não é o território. Você pode ter um mapa que, por mais que você tenha marcado todos os pontos de interesse, todos os pontos relevantes, você só vai saber realmente como é aquele terreno na hora que você vai e anda lá por ele, na hora que você cruza o território. E isso aqui para nós é a hora da abertura do mercado. Então eu tenho esses pontos de referência, eu analiso os pontos de referência na interação com o volume, mas é a negociação com o mercado aberto que vai definir o ponto final da entrada. Para concluir, desejo bons trades a todos e acho que fica óbvio, né, até pelo que eu estou dizendo aqui, de que o mapa não é o território, que qualquer opinião que eu incluo aqui é só esse plano, é um planejamento, é uma forma da gente começar a estruturar o mercado. Então vocês são responsáveis por essas operações. Investir em bolsa é uma atividade de risco e requer bastante conhecimento do mercado financeiro. Desejo boa sorte, bons trades a todos amanhã e até a próxima.